Com sangue novo a gente faz um mundo novo. Somos filhos dos trabalhadores. A nossa classe é a classe popular. Nós temos sonhos, mas também muitos amores. Também queremos trabalhar. Gratificar é a juventude do meio popular. Pô, você não esqueceu? Pô, eu não esqueci, eu achei que ele ia dar um cretino e lembra mesmo. Lembro tudo. Então, eu sou politizado desde cedo, desde... Mas e essa curva do BBB nesse meio tempo? Já explico. Né? Vou explicar já. Que loucura, cara. Aí o BBB veio de uma curiosidade quando... Que ano foi? Foi 2005. 2005. Quando eu me inscrevi no Big Brother, eu coordenava um núcleo de mídia e cidadania na Unijorge, que era de formação de documentarista, para formação de documentarista, junto com o professor Amaranta César e Danilo Scaldaferri, que hoje estão na UFRB. Eu já tinha ganho prêmios no jornalismo, né? Eu já era JACA, que é jornalismo amigo da infância, da criança e da adolescência. Já era premiado no jornalismo e eu tinha uma curiosidade, porque eu dava aula, muita aula, e eu via o programa, via flashes do programa. Mas na redação do Correio da Bahia, onde eu trabalhava, e entre os intelectuais, a inteligência de Salvador, havia muito preconceito em relação ao programa, né? O programa era um fenômeno de audiência e estava lá os críticos de segundo caderno atacando o programa. E isso me incomodava porque eu sou uma pessoa que consumi cultura de massa a vida inteira. Novela, rádio, FM, ou seja, o que eu tive de bens culturais do que a gente pode chamar da elite, da classe dominante, foi por causa da igreja. A biblioteca da Casa Paroquial, que me deu acesso a livros incríveis, porque era incrível a biblioteca. O meu interesse pessoal em teatro e teatro amador, e depois, né? Mas tudo isso custa, esses bens culturais, eles custam. E esse consumo cultural é utilizado muitas vezes pela classe dominante, inclusive por uma classe dominante que se julga de esquerda, para julgar com preconceitos o consumo cultural dos pobres, aquilo que os pobres consomem, como se não houvesse, do ponto de vista da recepção, porque a comunicação é emissão, mensagem, né, com o meio que leva a mensagem, e a recepção. Então, o sentido mesmo que a gente produz de uma mensagem é no momento da recepção. E aí tem vários autores que trabalham essa linha da comunicação, que são os estudos de recepção. Ou seja, você não pode dizer que o Big Brother é um programa que imbeciliza, se você não fez uma pesquisa para saber se ele imbeciliza. Então, eu entrei para primeiro fazer uma espécie de etnografia. Mas depois eu quero saber sua opinião, se ele imbeciliza ou não. Depois Claro que não imbeciliza. É mesmo? Eu já sabia que não imbecilizava. E eu só fui para lá para provar que não imbecilizava e provar que é possível, inclusive, hackear esse tipo de programa. Então, a minha presença no programa, com toda consciência e repertório que eu já tinha, porque eu já era professor, já era mestre em letras e linguística. Você entrou com um propósito lá? Eu entrei com um propósito, com esse propósito, meio que de entender como é que o programa funcionava por dentro, porque por fora eu já sabia que ele não produzia, ele não correspondia aos preconceitos que os críticos de segundo caderno estavam dizendo. Aliás, esses críticos atacaram a telenovela durante muito tempo. Sim. Era meio cafona dizer que via telenovela, né? Ou seja... E não era verdade, porque eu vi telenovela a vida inteira e não me transformei num imbecil. E a telenovela não me impediu de gostar de alta literatura, certo? De ter lido, por exemplo, Dostoiévski, Tolstói, os clássicos, Shakespeare, os clássicos da literatura universal. Então esse é um mito que precisava ser desconstruído, e só alguém da classe que veio de lá como eu poderia hackear aquele programa e levá-lo para um outro lugar. Então eu não pretendia ganhar, não tinha a intenção de ganhar. Eu e a Grazi, aí foi no dia da final. Tá. Jorge, eu era um menino, né? Socorro, olha, o tempo leva o colágeno, né? Por favor, o tempo traz muita sabedoria, mas leva esse colágeno que eu tinha. Eu nunca tinha te visto sem barba, não. Pois é, eu passei a ter barba depois, assim. Eu era um garoto, assim, eu fiz 30 anos dentro do programa, mas aí com essa cara, eu já era mestre em letras linguísticas, já era repórter, já tinha uma vida. Eu tenho essa cara de menino porque eu sou mignon até. Mas enfim, então o Big Brother ele surgiu dessa maneira e eu ganhei, que era uma coisa que eu não esperava, me levou para o lugar da celebridade instantânea, que eu não queria estar, não gosto. Não tenho nenhum... a fama não me envaidece, não gosto de ser reconhecido. Quando as pessoas me... Não era isso que você buscava? Não era isso que eu buscava. E aí foi muito fácil também me descartar disso. Mas o prêmio tinha um peso também? Não, o prêmio não tinha peso nenhum. Eu não esperava ganhar o programa. E quando veio o dinheiro foi ótimo, porque eu pude ajudar a minha família, pude ajudar amigos. Coisas que pouca gente sabe. Por exemplo, eu não conhecia a Lisa Lucinda, não era amigo dela. E eu... financiei uma peça dela, como financiei uma peça de outra amiga minha que é atriz, Joana d'Arc, uma montagem de Joana d'Arc.
Porque Então era um dinheiro bom. eu fui o primeiro a ganhar 1 milhão, eu fui o primeiro, antes era 500 mil. Então ajudou minha vida, eu fiquei contratado da Globo com um contrato muito bom, trabalhando como um autor roteirista da casa. Então, mas não era isso, não é a fama que eu queria. Eu queria intervir no mundo, você entende aquele chamado? Sim, claro, claro. Uma intervenção no mundo que não passava pela minha cara necessariamente, não era isso, eu não queria virar um apresentador de programa de auditório. E aí eu entrei num conflito com esse lugar, né? E busquei um distanciamento radical, pedi demissão da Globo, voltei a dar aula, mas não saiu. O que eu achava que ia acontecer, que era um esquecimento, esse esquecimento não rolou. É meu Birdman, sabe aquele filme? Sei. Você falando de esquecimento da tua parte ou do público? Eu achava que o público ia me esquecer, e era ótimo, era isso que eu queria, mas não rolou esse esquecimento. Não rolou. E aí eu tinha que dar um jeito nisso, né? Como é que eu... Desse personagem na cabeça das pessoas? Que eu faço da fama. Ah, da fama. E aí a primeira indicação nesse sentido veio já em 2026, eu ganhei em 2025, em 2026, a CM Neto me convidou para vir como candidato a vereador na chapa dele, claro que eu não aceitei, óbvio, que eu não tenho nenhum tipo de identificação com ele, mas ele, claro, queria aproveitar a minha popularidade. Em 2008 eu fui para uma audiência pública no Senado sobre criminalização da homofobia. Eu escrevia para a G Magazine nesse momento. E a Luísa Mercadante falou para mim, olha, você deveria virar representante. A comunidade LGBT carece de um representante com seu status, né, com a sua estatura. E aí, naquele momento, eu disse para ele, não quero, não é isso. E em 2009, a Luísa Helena me encontra em Salvador e fala a mesma coisa. Aí começou muito místico, assim, eu falei, não, tem um recado aí do universo vindo. E eu falei, vou fazer esse experimento. Aí decidi me filiar ao PSOL do Rio de Janeiro, porque o PT do Rio de Janeiro era muito problemático. Eu tinha muito mais identificação com o PT do que com o PSOL. Porque, como eu disse para você, na eleição de 89, eu já estava com o Bottom fazendo campanha para Lula. E foi uma resistência muito grande dentro do partido, a minha filiação. Por quê? Preconceito. Preconceito, não pela questão da homossexualidade, mas pela minha relação com a Globo, com o fato do BBB. Participar do BBB. Tá. Então o PSOL, embora seja um partido que goste de falar... que ex-BBB, essa pecha pega mas muito em algumas... não fica bem para um partido que diz representar o povo, Pois né? né? Não pega muito bem, é meio contraditório, cafona, mas é isso. Tinha lá as correntes, mas... Havia uma corrente que era completamente contra a minha... Justamente essa corrente mais intelectualizada da Zona Sul carioca. Né? Mas eu meti o pé na porta, como eu faço na vida inteira. Eu meti o pé na porta e falei, me filiei e vim candidato em 2010, também contra a vontade. O partido não queria que eu já viesse